gente ousada! E aí, como é que você tá, hein? Eu espero que por aí tudo esteja maravilhosamente bem. Por aqui tá no ar a 8ª edição do Gente Ousada Podcast. E aqui ao meu lado está ela, né? A dona D, host e rosto aqui do Gente Ousada Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos na 8ª edição, né? Passa muito rápido. É verdade, é verdade. E só lembrando para você, viu? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E se não se inscreva não, ative o sininho também, porque você fica ligado aí nos cortes. A gente vai colocar bastante cortes, não é? Atualmente não tem, eu acho que tem 2 cortes aí, mas a gente vai lotar o canal de cortes, também o Instagram, que é o @gente ousada. Se você ainda não segue, siga agora também, claro. Depois que você se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Aí você corre lá pro Instagram, @gente ousada, claro, dá uma pausa aí no vídeo para poder ir para lá e depois vir aqui assistir a gente. Tá? A gente também está com os cortes lá no TikTok. Viramos Isso. Siga lá. Gente Ousada Podcast também, facinho de encontrar. Isso, em tudo que você for procurar, seja em plataforma de áudio ou vídeo, é sempre @gente ousada. Em breve a gente vai chegar no Rumble, vai estar lá no Rumble. A gente vai estar aqui no YouTube e também no Rumble, né, que é uma plataforma concorrente aqui do YouTube. A gente vai ganhar dos dois lados, dona D. Ela também monetiza, então a gente vai ganhar ela também. Beleza? Muito bem. Faltou alguma coisa? Faltou sim, dona D. Faltou sim. Faltou falar nas plataformas de áudio, né? Nós estamos no Spotify e também no Apple Podcast, tá? Isso mesmo. E sempre, você percebeu, né? Sempre vai ao ar antes, né? Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, já tem podcast em forma de áudio aqui no Spotify, né, para você que está nos ouvindo, e também no Apple Podcasts, certo? Sai primeiro em áudio e ao meio-dia em vídeo. No YouTube. Quarta-feira, beleza? E acredito, né, que esse podcast já está no Rumble também, beleza? O link do Rumble está aqui embaixo. Beleza? Agora vamos lá, dona D. Falar da nossa convidada de hoje, mulher porreta, mulher nordestina, do Agreste Pernambucano. Conta aí um pouco da história dela, dona Lê. Deixa eu iniciar a história dela. Quem é? Vou falar um pouco da história e vocês tentam adivinhar quem é, né? Ela vem de uma família super humilde, já morou em casa sem vaso sanitário, de chão batido, inclusive, mas desde os 6 anos de idade já era indignada com a desordem pública. Menino. E já perguntava aos seus pais por que tanta desordem na cidade, de quem era a culpa. E ela cresceu, se formou em relações internacionais e se tornou cientista política e foi eleita vereadora de Toritama em 2020 com 770 votos. Olha aí, entende? Já desde pequena, né? Aos 6 anos de idade, com vocação, eu já olhava assim a cidade e falava, aquela sujeira ali, aquela caçamba de lixo ali, né? E essa sujeira aqui. E aí, quem é que vai fazer isso? E a mãe dela, o pai dela, falou, não, quem faz isso são os políticos e tal. Enfim, então, quando eu crescer, eu quero ser política. E não é que ela realizou o sonho dela, né? E não ficou só por aí não, viu? A mulher é porreta, né? É um calo lá dentro da Câmara de Vereadores. Você está puxando o saco da convidada de hoje, não. É porque é isso mesmo, eu estou falando um pouco dela aqui. Né? Como vereadora lá de Toritama, ela é presidente da comissão, né, de Justiça e Redação. Lá o nome é diferente, viu? Em todo lugar do Brasil é Constituição e Justiça, né? Inclusive no Congresso. Lá é Justiça e Redação e ela é presidente dessa comissão, né? Tudo passa por lá antes de ir ao plenário. Tá? Pois é, e se rolar alguma treta, ela vai lá e puxa o papel e fala, não, ninguém vai votar, não. A gente fica arrebatado. Daqui a pouco você vai saber disso aí tudinho, tá? Além de ser presidente da Comissão de Justiça e Redação, que é a principal comissão do Legislativo, né? Ela também é a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Toritama. Ela tem 25 anos e o nome dela é Caroline Kellen Gonçalves. Já deu para adivinhar aquela?
agora eu falo o nome dela. Ela é mais conhecida como a vereadora Carol Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Joalisson, Andresa. Está sendo um prazer estar participando aqui do podcast Gente Ousada, para poder contar um pouco da minha história e como é que tem sido o trabalho lá na Câmara Municipal da cidade de Toritama. Vim até com a blusa com o nome da minha cidade, sempre gosto de carregar ela por onde eu vou. Você é bairrista mesmo. Sou. Amo minha cidade. Eu estou em Pernambuco, né, morando em Pernambuco, desde 18 anos de idade. Aí eu me sinto pernambucano mesmo, entendeu? Defendo Pernambuco em todo lugar. Apesar de ter nascido na Paraíba, né? Mas também é uma cidade boa, Isso. um estado muito bom. Eu vou falar uma coisa pra você, eu só fui nascer e mudei, né? Eu nasci na Paraíba, em João Pessoa, a gente morou um pouquinho em Natal e desde 18 anos de idade estou aqui em Pernambuco, em Caruaru. E eu sou bairrista mesmo. Ninguém vem falar mal de Pernambuco não, que eu pego no pé mesmo. Com certeza. Entendeu? Então é isso aí. Mas vamos lá, Carol. A gente começou a falar aqui da atualidade. Hoje você é cientista política, né? E você sabe, né? Que toda casa legislativa tem uma regra interna. Né? Chama-se chama de Regimento interno. regimento interno, né? Regimento interno. E como cientista político não vai ficar né, sem saber qual é a regra da casa. Qual é a regra da casa? Como é que eu vou movimentar aqui em casa? Isso. O que você fez com essa regra da casa, Carol? Então, você leu ou deixou para lá? Não, essa foi a primeira tarefinha de casa que fiz assim que fui eleita. Antes mesmo de começar o mandato, já em 2021, né, que eu fui eleita em 2020, já peguei o regimento interno para poder ler e entender como é que funcionaria lá na Câmara, desde como é que seria o formato nas plenárias, quais são os deveres do vereador e as obrigações dele dentro da Câmara Municipal de Toritama, como é que acontecem as comissões, como é eleita a mesa diretora, como é que é feita todo o trâmite, né, todo o processo político e legislativo ali dentro da Câmara, porque se você não compreende isso, você fica muito perdido de como é que um projeto de lei, você pode criar um projeto de lei, e no regimento interno diz todo como se deve ser feito, desde o projeto de lei, a indicação, a projeto de resolução, e todos esses processos têm uma diferença. Lá em Toritama, lá em Toritama tem quantos vereadores? Somos 13 vereadores. 3 mulheres atualmente, que até a primeira vez em mais de 20 anos que temos 3, na verdade, a primeira vez na história da cidade que a gente tem 3 mulheres no mesmo mandato. Mas em 68 anos em Toritama, você que, vamos lá, no popular, né? Com o meu regimento interno, a história política de Toritama, você já viu pelo menos uma vereadora nesses 68 anos? Tipo, o mandato dura 4 anos. Isso. Antes das 3 vereadoras, que hoje estão vereadores aí em Toritama. Sempre houve vereadora ou teve mandato que só tinha macho lá dentro? Não, a gente teve. Antes de nós 3, né? Já existiam mais outras, tínhamos outras vereadoras, que foi a Lourdes, teve a Lourdes Enfermeira, que foi uma vereadora, e também até peço desculpas agora, porque eu esqueci o nome da outra vereadora, mas que era enfermeira também lá na nossa cidade. Também teve a vereadora Rossana, que ela tem 27 anos de mandato. 27 anos 27 anos de mandato. E agora temos eu e a vereadora Marli, lá na Câmara Municipal. Então, a mais antiga lá dentro tem 27 anos de mandato. 27 anos de mandato. Ela tem o quê? Tem 6 mandatos? 7. Entrou pro 7º agora. O 7º mandato agora. Muito bem, maravilha. Mas se você está pensando que a gente só vai falar de política aqui, você está enganado, viu? A gente vai falar da vida de Carol. Pois é, a sua assessoria, eu quero agradecer, né? Entrou em contato aqui, né, com a gente, que é o Brendo, né? Eficiente, muito eficiente por sinal, ativo, certo? Já assisti a gente, né, vi outros podcasts, o podcast aqui dos Empreendedores da Rua, onde veio a Carla Mirelli, a outra Mirelli também, que é estudante de psicologia, né, o Leandro, e aquilo chamou muita atenção dele, né, e falou, isso aqui tem tudo a ver com Carol. E conta um pouquinho dela, já que eu a conheci, inclusive, durante a campanha em 2020, né, quando eu e um colega estávamos montando e reformulando, na verdade, a rádio lá do Parque das Feiras, Toritama,
E aí dentro do shopping, a Carol passou por lá, falou, teve uma ovelhinha do meu grupo que se desgarrou, faz o anúncio aí, né, pra ver se a gente encontra ela. Né? Enquanto a menina não vinha, entre chamá-la e ela chegar, né, a gente trocou um papo muito bacana. Eu sou daquele camarada meio memória fotográfica. Sim. Né? E aí a gente conversou um pouquinho, peguei o telefone dela, entrei no grupo de campanha dela para observar que eu amo política, e política não é politicagem, política é a ciência da administração, e é esse tipo de política que eu gosto. Isso. Né? Eu não gosto dessa baderna, politicagem e tal, enfim, eu até gosto de falar que eu não sou político, né? Eu gosto da política, da ciência da administração. Né? E eu gosto de analisar as pessoas, como é que elas estão trabalhando de forma técnica. Né? Mas essa questão de regime interno, né? Técnicas de política é um papo muito chato para muita gente. Sim, agora, fofoca. Barraco. Vida pessoal. É o que, infelizmente, acaba mais sendo falado em algumas plenárias. E agora a gente vai aqui para fofoca, viu? Barraco não tem aqui, não. Barraco não tem. Não. Aqui é coisa, né? De alto nível. É coisa de gente ousada. Gente que não desce o nível. De jeito nenhum, só sobe. Inclusive, a gente usa muito foguetinho. E foguete não tem ré. Não tem ré, né, Carol? Pois é. Mas me conta aí essa história. A Andresa citou no início, né? Você tinha ali 6 anos de idade. Virava ali para tua mãe e perguntava, e aí, conta essa história pra gente aí. Então, Joalisson e Andresa, acho que assim, toda criança em algum momento da sua vida quer salvar o mundo de alguma forma, né? Tem esse aspecto de querer ser um herói, de salvar parar com a fome, com as doenças, porque isso são coisas que machucam a gente também. E quando eu estava voltando do sítio do meu avô Carangá, lá de Travessias, eu estava indo para o meu bairro, que é o bairro do Antão, onde eu resido até hoje, junto com a minha mãe. Era um bairro que chegou calçamento recentemente. Antes não era um bairro calçado, esgoto a céu aberto. As casas tinham esgoto, muito lixo e ia diretamente para o canal. E quando numa dessas idas de voltas para minha casa, tinha algumas crianças brincando nesse lixo, tinha até porcos, cachorros. E eu perguntei para minha mãe, assim, aquilo de alguma forma me incomodou. Não que eu tivesse uma condição melhor de vida do que elas, mas assim, ver elas brincando, o local que elas estavam brincando era no lixo, aquilo assim, me chocou. Acho que trouxe um nível de consciência, né, que elas não tinham. Isso, pra assim, tua idade. E eu peguei, parei assim, eu disse, mãe, quem é que pode resolver isso? Para que as crianças não brinquem dentro do lixo. Aí ela disse assim, Carol, isso é o pessoal da política. Aí eu disse, quem é o pessoal da política? Ela disse, é vereador, é político, é prefeito. Aí eu parei assim, eu disse, então eu sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu vou querer ser um político. Eu não entendia assim muito bem o que era um político, qual era o dever de um prefeito, de um vereador. Mas eu entendi, pelo que a sabedoria da minha mãe, que eram essas pessoas que tinham a responsabilidade de mudar a vida daquelas crianças. Então, meu foco era querer ser uma política para mudar aquela realidade. Então, fui crescendo, então fui vendo como era um pouco da política. Na adolescência, eu fui tendo uma consciência maior do que era um vereador e um prefeito. E nesse momento, eu não me sentia mais representada pelo aquele sonho, por conta das pessoas que eu estava vendo. E eu disse assim, eu não quero ser um vereador ou uma prefeita que é desse jeito. São eles que resolvem, mas assim, para mim, os exemplos que eu tinha não me conseguiam me inspirar a querer continuar com aquele sonho. Então, eu disse, não quero isso para minha vida. Eu vou tentar fazer alguma outra coisa para poder, assim, de alguma forma ajudar as pessoas. Então, foi quando eu tive a oportunidade de entrar na universidade através do programa social, que é o FIES, de Relações Internacionais. E a minha primeira aula foi sobre política, ciência política com a Ivânia Porto. E ela perguntava o que é política, o que é governo e democracia. E assim, Andrés e Jolis, eu não soube responder. Porque a partir daquele paradigma que eu tive dos políticos da minha cidade, eu disse, não quero me envolver com isso. Isso não é para mim. Porque no meu imaginário, política não era lugar de gente boa,
lugar de gente honesta e lugar de gente profissional. E que isso é o que a maioria das pessoas pensa Isso. sobre a política, por conta dos exemplos que a gente tem, infelizmente. Da grande maioria. E tem esses exemplos até hoje lá, né? Isso. Mas daqui a pouquinho a gente entra nessa Sim. polêmica. Então, assim, quando eu entrei e que eu comecei a entender esses conceitos, eu comecei a entender, poxa, como é que eu estou deixando essas pessoas que não são pessoas que estão comprometidas verdadeiramente em mudar a realidade daquelas crianças, dos jovens, das pessoas idosas da minha cidade, como é que eu estou deixando na mão delas? Não posso. Então, assim, aí a partir desse momento, ainda não queria me candidatar, mas eu queria ajudar a política de alguma forma. Então, eu comecei a entrar em movimentos políticos, como o Politize, que é de educação política, da qual sou embaixadora, que para mim foi assim, foi maravilhoso ter ingressado nessa rede. Esse é um movimento lá de Toritama, é? Não, é um movimento nacional. É a maior startup de educação política da América Latina, o Politize. Aí eu participei de uma formação lá em Salvador. Se eu não estiver enganado, eles até estão com inscrições abertas para mais embaixadores. Eles têm um site que é muito completo, que fala sobre todos os conceitos sobre política. De política pública, o que é democracia, o que é governo. O Politize é um primo do Renova Brasil, do Movimento Agora, tal. Sim, enfim, tem um formato um pouco diferente, mas eles são movimentos são primos, né? São primos, são muito parecidos. Então também ingressei no movimento Acredito, posteriormente, que é até uma das fundadoras é a Tabata Amaral, tem o Renan Ferreirinha, o Filipe Oriá, que é aqui de Pernambuco. Também participei do Civitas, que é um movimento da universidade, que é a partir dos focolares, que é tratar a política através do sentimento da fraternidade, né? A gente olhar a política através da fraternidade, né? Que é a gente servir a população. Sim. Que até tem aqui a Kiara Lubick, que é uma das fundadoras desse movimento, que ela sempre fala que a política é o amor dos amores, porque é o local onde a gente mais pode servir. Isso. Então, quando eu comecei a entender esses conceitos, aí eu já, não quero só ajudar. Por que eu não posso me candidatar? Por que não pode ser eu ali na Câmara Municipal também, ou numa prefeitura futuramente? Então, eu comecei a pensar sobre essas situações e comecei como é que eu vou ser? Como é que eu quero ser a política, uma vereadora? Eu quero ser uma vereadora preparada ou despreparada? Então, eu comecei, disse, não, vou terminar a universidade, quando terminar a universidade, vou me preparar para esse momento. Então, foi por aí. Contei para minha família, né? Inicialmente, minha mãe e meu pai disseram que não queriam de forma nenhuma que eu me candidatasse. Você já tinha terminado a faculdade quando contou para a família? Não, eu estava em 2016. 2016. Isso, em 2016 eu já começou a acender aquela chamazinha assim para a política. Você estava na faculdade ainda? Eu ainda estava na faculdade. Aí eu estava dizendo, olha, eu acho que eu vou querer me candidatar futuramente. Aí minha mãe disse, olha, não invente isso. Político só tem gente que não presta na política, quem entra se corrompe. Não vá não, minha filha, vá para outro caminho, vai estudar fora, vai fazer outra coisa, procura aí essas bolsas, porque eu sempre era muito ligada em procurar bolsas de estudo, né? Mas, vai procurar essas bolsas aí que você encontra, vai fazer outra coisa da sua vida, mas não vá para esse caminho de política não, só tem briga, o povo só briga. Aí eu disse, pois tá bom, mãe, eu não vou não. Na politicagem que tá a baixaria, né? Onde tá aí as fofocas, a baixaria, todo o desmantelo todinho. É por isso que você percebe, né? Que onde tem baixaria é porque não tem gente de bem, precisa ser trocado, concorda? Sim. E em todo tema Começamos. Em 2016, né, a gente já teve um paradigma que foi quebrado a partir da eleição para prefeito, mas ainda faltava quebrar o paradigma no legislativo, né? E a gente as pessoas quando falam, elas citam assim, o Edilson, o prefeito, atualmente, ele quebrou o paradigma da prefeitura. E a vereadora Carol quebrou o paradigma da Câmara Municipal. Do formato, né, que foi feito toda a campanha. De se fazer a política, Isso. Né? Desde a campanha até atualmente no nosso mandato. Mas tua visão mudou. Uma coisa é você fora, querendo entrar. E outra coisa é você dentro. Tu percebeu essa diferença? O que foi que mais te intrigou quando você entrou? Que você disse, não é como eu pensava. Teve algum momento que tu pensou isso? Teve. Eu acredito que é mais no sentido da profissionalização mesmo, de como as coisas acontecem, né? Que até daqui a pouco da burocracia? Da burocracia, ou então às vezes da falta dela,
né? Às vezes, porque a burocracia, assim, às vezes a gente vê unicamente de forma muito errada, assim. Quando ela engessa demais, isso é péssimo, porque aí deixa das pessoas fazerem as suas atividades, tanto de forma como empreendedor, quanto na política, no setor público. Mas, para um bom funcionamento, na verdade, talvez não seja nem burocracia a palavra, mas é organização, profissionalismo dentro do mandato, né? E só para finalizar, né, sobre a questão que eu estava falando sobre minha mãe, aí quando foi em 2018, eu disse, olha, mãe, eu realmente vou me candidatar. Agora que assim, eu preciso do apoio da senhora de Painha. Porque que candidato é esse que não tem o apoio da mãe e do pai, né? Os principais. Isso. Então, eles se tornaram depois os maiores cabos eleitorais que eu tinha. Estavam lá com a plaquinha na ponte, entregando panfleto junto comigo. E por aí foi. Sei. Quem não queria de jeito nenhum, não é? Foi. Foram os principais cabos eleitorais. Isso, os principais apoiadores. Olha aí que coisa. E teve gente que era pai, né, de outros candidatos lá que estavam torcendo por você. E eu achei isso incrível durante. E foi. Né? Eu só não estou lembrado o nome do vereador. Aí falou, não, meu filho está eleito. Tá eleito. Agora eu gostaria muito que Carol entrasse. E, tem gente que é só, né? Eu só não estou lembrado quem. Mas, né, eu acredito que esse camarada aí, quem eu não estou lembrado, já tem vários mandatos lá dentro. Mas o pai dele estava torcendo muito por você. A Andresa perguntou para você, né? Uma coisa é você fora, outra coisa é você dentro. E você começou a falar sobre burocracia. Isso. E a palavra não é bem burocracia, como você citou, é mais organização. Mas aquele cara é muito burocrata, é muito certinho. Né? O cara que fala aqui, aqui no Nordeste, ele é muito certinho. Com ele tem que ser muito certinho. Né? Só que, você falou, né? Tem lugar que é engessado demais, ao invés de ajudar, termina atrapalhando. Isso. Né? E você mergulhou de uma forma tão grande nisso aí, a partir da leitura do regimento interno, né? Que olhou e falou, precisa de mais uma comissão aqui. Como é que foi isso? Então, quando a gente tá de fora, a gente acha e também é por conta já do imaginário que a gente tem do que é um político. Só que assim, quando você é um político com P maiúsculo, que você realmente trabalha, né, que você realmente quer fazer, às vezes se torna um caminho como se fosse um caminho um pouco mais solitário. Quando você está dentro de uma câmara, que ela é um pouco mais informal, que normalmente se faz comissões em cima da hora. Antes de começar a sessão, vamos fazer uma comissão aqui, isso, a ata já está pronta, só assinem, vereadores. Até porque logo no início, quando eu cheguei, eu tive uma dificuldade com isso. Porque eu li no regimento como é que deveria se funcionar uma comissão. E quando eu chegava lá, alguns vereadores não compareciam, ou então dizia assim, não li o projeto não, mas é do meu amigo vereador, então eu voto. Bota aí, aprovado. Votava pela amizade. Pela amizade, não pelo que era o projeto, tá entendendo? É igual alguns eleitores, né? É tua amiga, vou votar nele. E assim, o processo ele não deve funcionar dessa forma, ele tem que ser mais profissional. Que até é uma coisa que eu falava na campanha, bora começar a profissionalizar o gabinete, a campanha. Minha campanha foi muito profissionalizada, o mandato. E a política também, porque é necessário a gente também ter profissionais, assim, pessoas que sabem o que é que está fazendo ali dentro. E que não brinque, porque assim, a gente está administrando, não é só aquele momento presente, mas é a vida da nossa população. É tanto o presente quanto a construção do futuro, porque eu sempre costumo dizer, o futuro ele não existe. O que existe é o agora. Se a gente constrói o futuro. A gente constrói o futuro. Como é que você vai estar construindo o futuro se fizer as coisas de qualquer jeito? Ou então ir muito em cima da hora. Então, assim, é até uma coisa que a gente está querendo passar mais para a população, para que a população entenda como é que é a política. E que, assim, não dá para ser feita as coisas de uma hora para outra. E quando você faz as coisas muito no improviso, não funciona. Ela não muda a vida das pessoas. Então, é muito essa visão, assim, e até é uma responsabilidade de cada vereador levar a educação política para ensinar as pessoas também, para dizer assim, olha, existe um regimento interno, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito, as decisões elas já têm um formato de como devem ser seguidas, como deve ser feita,
Então vai muito nesse caminho. Então quando eu comecei a ver muita falta de profissionalismo na política e também muito improviso, eu disse, não dá muito certo isso não. Aí conversando com o jurídico e entendendo assim, vendo através também de outros vereadores de outros estados, que é também muito importante a gente ter Isso. essa rede, é muito importante. Então a gente começou a conversar sobre a renovação e atualização do nosso regime interno. Então eu fiz um projeto de resolução. Esse regime interno da Câmara de Toritama, ele é de 1950, 1953, né? 1953 foi quando a cidade foi emancipada, né? Ou seja, Isso. quando a Toritama virou cidade. Esse regimento interno original é de 1953 ou ele teve alguma reformulação lá para cá? Ele teve algumas Quem reformulações. teve coragem, meu Deus? Que agora você está tendo coragem de mexer lá, né? É. É a caixa de maribondo da cidade. E sim, Uma das, né? uma das, né? Porque ainda também tem a lei orgânica, que também é outra caixa de maribondo que eu quero mexer futuramente, né? Que aí ela nunca, normalmente nunca teve. É Uhum. mesmo de 59, ainda, até o formato como ela está escrita, ainda é naquela, uma fotozinha da lei. Que coisa. Né? Ainda não está nem assim atualizada, né, nisso. E se pegar de 59 para cá, são 63 anos. Isso. Então, assim, muita coisa mudou. Né? A gente tem aí a questão da internet, é uma coisa que não existia Isso. naquela época, né? Tão extensa para toda a população. A gente tem uma cidade que tem muito carro, então a gente precisa. Que recebe muito e que carro. recebe muito carro, a gente recebe muita gente. Então, assim, a gente precisa organizar a nossa cidade e garantir os nossos direitos na lei orgânica municipal. Então, assim, teve algumas modificações no regimento e até uma das coisas que eu quero mudar muito é que o regimento interno ele não sirva de, como é que a gente fala? Para benefício próprio do vereador que está lá. Porque tem uma coisa que me incomoda muito. Tem uma parte lá que é sobre as eleições de mesa diretora. Que se começou uma moda no Brasil inteiro de anteciparem eleições de mesa diretora. Ao invés do presidente da Câmara, junto com a sua mesa, cumprir os 2 anos, e depois dos 2 anos se ter uma eleição, no primeiro ano já é feita a eleição de quem vai fazer o mandato no terceiro ano de mandato. Que coisa. É como se a gente tivesse agora fazendo eleição para quem vai ser vereador e prefeito em 2024. É como se a gente tivesse antecipando. E assim, então isso é uma coisa que eu não concordo. Isso é uma coisa que, assim, teve muitos embates na Câmara. Eu fui contra essa antecipação. Fui a única vereadora que foi contra sobre essa situação. E eu não concordei. Porque como é que eu vou analisar o mandato da primeira mesa diretora para poder ter o segundo mandato? Isso, verdade. A gente tem que analisar o completo. Eu até votei no atual presidente na primeira. Eu até disse, olha, eu não teria problema nenhum em votar. Mas a questão é, siga o rito. E não foi seguido. E assim, aí teve até o problema, porque mudaram no regimento, mas não mudaram na lei orgânica. Aí o Ministério Público entrou, né? Aí depois eles fizeram a modificação e conseguiram por unanimidade. Aí é quando eu falo a importância da gente ter gente boa e qualificada dentro da política. Porque isso não teria acontecido se a gente tivesse mais pessoas comprometidas com a democracia, com o rito da democracia, que é esperar o mandato, analisar e, se foi bom, reeleger. Se não foi, escolhe outra pessoa. É verdade. O que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui só para simplificar o assunto. Isso. Né? A gente está falando aqui das letrinhas miúdas de uma bula de remédio. Isso, que ninguém presta atenção. Entende? Muitas vezes. Pois eu gosto de política, eu gosto da estratégia política. Eu gosto desse entrelaçado de dentro. Né? Eu gosto como fala, do tutano. A gente está falando aqui do tutano, certo? Mas aí, para ficar melhor entendido, o que acontece? Existem umas regras de muitos anos, certo? E as políticas, a politicagem é feita de forma diferente, é feita de forma, eu quero estar no poder, então vou criar um curral eleitoral, né? De voto de amizade, de compra de voto também, mas como assim compra de voto? É aquele famoso, me dá um saco de cimento que eu voto em tu, me dá uma carrada de tijolo que eu arrumo, né? Então, a maioria, e eu digo isso, né, mesmo sem ter como provar, mas o povo todo também sabe. Sim. É verdade, Carol? Sim. Não é que a maioria que está ali na Câmara
foi eleita assim, com curral eleitoral. Então, essas pessoas não querem saber de regime interno, né? Atropelam tudo, fazem tudo em cima da hora, né? Para mostrar, depois daquela reunião, que está trabalhando. Isso. É muito nesse formato. Então, é por isso que eu falo, né, do paradigma que foi quebrado dentro do legislativo. Aí vem, né? A pessoa que lê a letrinha miúda fala, não é bem assim não. Foi exatamente o que a gente conversou até agora. Isso. Né? Mas aí, fora da Câmara, o que você tem feito pelo povo, Carol? Então, Daqui a pouquinho a gente entra na fofoca. A gente trabalha muito no formato, que assim, a função do vereador, e até fazer um parênteses aqui também, e falar sobre que a gente também encontra algumas pessoas que são muito bem intencionadas ali dentro da Câmara dos Vereadores, né? Porque também é importante falar que a gente não trabalha sozinho. Sou eu mais 12 vereadores e vereadoras. Então, é muito importante também a gente entender os momentos de desavença, aquelas coisas que realmente, olha, eu não acredito nisso, meu formato de trabalhar é outro, eu respeito seu modo, e quem vai dizer quem está certo ou quem está errado é quando a gente vai para a campanha, né, para a reeleição. Mas até fazer essa pontuação, que a gente também encontra alguns amigos ali dentro, por mais que em alguns momentos a gente pense de forma diferente, e eu até acho que isso é muito natural. Democracia, né? Justamente, então, e isso também é muito positivo. Mas aí tem aí esses impasses, né, que é quando a forma de fazer política de cada um é muito diferente. E a função do vereador são 3, né, a gente até pode colocar algumas outras, mas as principais Vem aí, o que faz o vereador? Legislar, que é fazer os projetos de lei, votar nos projetos de lei, fiscalizar o orçamento, e aí a outra entra em fiscalizar tanto as obras públicas, os equipamentos, se estão funcionando, se não estão funcionando, o orçamento público, se está sendo implementado, e também representar as causas da população, que é quando elas trazem alguma situação, algum problema que precisa ser resolvido. Então, a gente trabalha muito na parte do representar, nas 3 frentes, né? Como representar, a gente tem algumas formas de participação popular dentro do nosso gabinete, que é o gabinete virtual, que a gente disponibiliza um número de telefone do nosso WhatsApp, a gente tem um celular específico, as pessoas mandam as suas demandas para o nosso WhatsApp e a gente está lá resolvendo. Eles marcam reuniões e quando eles marcam, aí eles passam para o gabinete aberto, que é quando a gente abre o nosso gabinete para ter uma reunião com a população. Então, eles podem estar lá no nosso gabinete. A gente já recebeu mais de 100 pessoas dentro do gabinete. Isso quanto tempo? Desde o início do mandato? Desde o início do mandato, que vão... 1 ano e 3 meses. Isso, que vão presencialmente, né? Que até dessas 100, eu acredito que 90% nunca tinham ido na Câmara Municipal. Pois. Nunca tinham pisado. Então, a gente sempre mostra a Câmara Municipal, que diz, cara, é a primeira vez que eu estou entrando aqui. Elas dizem até que não sabiam nem que poderiam entrar. E a casa do povo. É a casa, é a chamada casa do povo, e as pessoas acham que não podem. Mas isso é tudo ponto de uma construção, né? Qual é o vereador que está levando? Por que está levando as pessoas para lá, para dentro? E outra, qual é o vereador? Quantos vereadores, na verdade, se junta ao povo depois que são eleitos? Muitos aparecem apenas de 4 em 4 anos, infelizmente, né? Então, a gente tem esse formato. A gente também tem, então, de participação mais direta, a gente tem esses 2 mecanismos. E aí a gente passa para a parte da fiscalização, que a gente tem o nosso gabinete itinerante, que é quando a gente vai fiscalizar todos os equipamentos públicos. A gente já fizemos o das escolas, no tempo da pandemia, que era quando estava para retornar, tanto da infraestrutura, para ver se estava pronto também para receber. E também tem algumas pontuações, né, em cada unidade escolar, uma pintura, um telhado. Fizemos um relatório, entreguei para o prefeito, para o secretário, a gente viu ponta a ponta, a gente fez até aqueles calendáriozinho, olha, a gente vai combinar que a obra vai ficar pronta em tal data. E ele foi cumprido todo esse relatório. A gente vai começar agora nas UBS, na próxima segunda-feira. Só para o pessoal entender o que é UBS. São as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde que normalmente tem em cada bairro. É o famoso postinho no bairro. Isso. Postinho de saúde no bairro. No bairro, justamente, Jorge. Unidade, né? Unidade básica de saúde. Isso. E também a gente tem o nosso gabinete no bairro, que também é um formato de fiscalização, mas também de representação, que a gente vai fazer na nossa próxima quarta-feira, a gente está se organizando. Gostaríamos de ter feito ano passado, mas com a pandemia a gente não se sentia totalmente seguro, nem tanto para a gente, nem quanto para a população que está recebendo a gente. Mas agora todo mundo vacinado, fica muito mais tranquilo da gente fazer, que a gente vai para o bairro,
ouve a população, escreve todas as indicações, se for indicação, se for projeto de lei, a gente manda para a Câmara e para o prefeito, para que aquilo seja resolvido e a gente vai ficar fiscalizando. E também tem, na parte de fiscalização, tem um ponto que alguns vereadores acabam não tocando no assunto, que é quando chega orçamento público, o famoso PPA, LDO e LOA. E a função do vereador é muito importante nesse momento. Ano passado a gente participou, fiscalizamos, né, lemos todo o PPA, que é um material que tem mais de 1000 páginas, a gente leu, a gente tem um período de uns 30 dias, de 30 a 40 dias, a gente leu durante esse tempo, falamos com cada secretaria, a gente foi vendo os pontos, e teve algo que foi muito interessante, que antes tem a questão das crianças com deficiência que estudam, e que elas tinham as suas, como é que fala? As cuidadoras. Só que as cuidadoras eram estagiárias. Então a gente viu essa demanda e a gente viu que a prefeitura tinha orçamento para fazer contratação efetiva dessas pessoas. Para que essas crianças, quando chegassem no final do estágio dos cuidadores, elas não ficassem desassistidas. Então a gente falou, vamos com o prefeito, eu digo, prefeito, a gente viu que tem orçamento daqui dá para mexer para cá e a gente consegue ter as cuidadoras. E hoje a gente tem todas as crianças com deficiência que estão na rede pública municipal, tem sua cuidadora de forma efetiva. E foi aumentado o salário dos cuidadores para R$ 1.900, foi feito um processo seletivo. E isso foi uma garantia que a gente fez a partir de uma fiscalização do orçamento. Perceba, né? É uma coisa simples, mas que resolve algo que é permanente na cidade. Com certeza. Né? Porque a educação de crianças com deficiência é uma coisa permanente. Isso. Né? E outra, quando eu falo permanente, não é para existe o estagiário, mas ali com tempo de experiência. Isso. Passou os 3 meses, contrata, porque é uma coisa que nunca vai parar de ter na cidade. Isso. Né? Tem crianças hoje na educação com deficiência, mas estão nascendo todo dia também. Uhum. Né? Então, é uma coisa que nunca vai parar. Isso. E ter estagiário para o resto da vida é vergonhoso. Né? Beira a bizarrice, inclusive. Concorda comigo, não? Sim, e principalmente porque assim, vai ter um momento que o estagiário ele vai terminar o estágio dele, ele vai estar formado. Então a gente está até dando essa possibilidade, deu essa possibilidade do estagiário, da pessoa que estava lá naquele momento, assim que terminou a universidade, está empregado também. Né? Então assim, a gente também, além de gerar renda e emprego, a gente também está garantindo o direito dessas crianças com deficiência e das suas mães, que elas vão estar na escola. Excelente. Então, a partir de... E assim, é uma coisa que dá trabalho. Tá entendendo? Não. Dá muito trabalho você fiscalizar orçamento público, você propor essas coisas. E outra coisa, Joalisson e Andresa, nenhum vereador nunca tinha pedido o PPA, a LDO e a LOA para ler. Nunca. Que até quando a gente falou para o jurídico, aí eles se espantou um pouco assim. E como é que você vai fazer isso? Porque nem o mesmo jurídico tinha essa habilidade, porque não era um costume da Câmara fazer isso. Então a gente também está colocando uns novos costumes ali dentro da Câmara, e isso é uma coisa que eu sinto muito feliz de estar modificando internamente também, não externamente, mas também internamente. E a terceira função é o legislar. Que eu até digo que assim, meu costume, eu não cheguei lá para ficar fazendo um monte de lei. Até porque a gente via, quando chegava no final do ano, era 200 leis que eram feitas ali na Câmara. 90% era nome de rua e título de cidadão tortamense. Isso é uma coisa que eu bati muito. Então, assim, olha, eu só vou fazer uma lei se realmente ela modificar a vida da população. Modifica? Então eu faço. E normalmente eu faço quando é uma indicação da população para fazer aquele projeto de lei. A gente tinha uma demanda das mães com crianças e pessoas adultas, né, seus filhos, que tinham um espectro autista. Porque elas não tinham a carteirinha. E isso, aí então a gente fizemos um projeto de lei que até vai ser implementado futuramente no próximo mês, que é a carteirinha da pessoa com espectro autista. Que vai dar, assim, garantir mais direitos, facilidade para essa mãe, que muitas vezes está ali numa fila, mas pela criança não apresentar, como a gente sabe, assim, alguma deficiência visual, né? Visual, assim, física, né? Aparente, então, né? Aparente, isso mesmo. Então, não é considerado que aquela criança teria prioridade, e agora ela tem. A gente também teve o projeto da dignidade menstrual, que é para a distribuição de absorventes para as mulheres e meninas que estão na vulnerabilidade. Então, mas quem é que decide? Quem está na vulnerabilidade ou não? Quem é que decide? Está lá e está especificado no nosso projeto de lei, né? Quem tem garantias, quem já é assistido pela assistência social, que recebe menos que um salário mínimo,
Então tem todas umas São especificações pessoas assistidas pelos CREAS. pelos CREAS, isso. Já são pessoas que já são atendidas de alguma forma Uhum. pela assistência social, né? Para também, assim, ser uma coisa bem para quem realmente precisa, para não retirar esse Porque senão direito. vira, né? A gente também colocou um projeto de transparência na fila das creches, transparência também na fila de atendimentos médicos também, que isso era uma coisa que as pessoas falavam muito. Então é muito nesse caminho que a gente segue. Isso é muito bom, muito bom. Agora vamos partir para fofoca, Carol. Até eu tô querendo saber que fofoca é essa. Fofoca é essa, tá? Até eu tô curiosa. Quem é? As pessoas que não estão na política, o povo já fala da vida, né? Imagina a pessoa sendo uma pessoa pública, Sim. né? E aí, o que se fala de Carol na cidade? Imagina. Eu não, nem sei. Se quer saber de mim, venha conversar comigo, né? Venha conversar comigo. Mas, vamos lá. A fofoca é a seguinte. Hoje você está no MDB, você não foi do MDB, Sim. certo? E de repente você aparece lá na Praça da Cidade fazendo campanha de filiação para a rede. Como foi isso aí? Então. O pessoal do MDB, por que falou? Não, o pessoal vê isso com muita tranquilidade. Até porque quando a gente foi trazer o partido da rede, né? Porque até para falar para a população também, que vai nos escutar no podcast Gente Ousada, que a gente não pode sair do partido, porque senão você perde o partido por infidelidade, né? Você tem suplente, né? Sim, temos o suplente. Então, ele ou ela? Ele. Não ficou doido. Quero só ver que se ela vai pro rede. Não sei, talvez. Chega lá e epa, né? Não, mas a gente tem que fazer as coisas com muita sabedoria, né? Porque o mandato, por incrível que pareça, viu? Não é do vereador, né? É do partido. Isso. Trocou de partido fora da janela partidária. Isso, aí aquele espaço aí. Como é que é? Infidelidade partidária. Infidelidade partidária. Pois é, foi infiel, pá, perde o mandato, né? Com certeza. Aí, de repente, o pessoal olha assim, então, Carol fazendo ali campanha, vem fortalecer o MDB, fortalecendo a rede ali. Sim. Vamos ver o que, é que ela vai aprontar. E aí, você soube de alguma coisa assim e tal, que chegou pra você? Não, assim, até porque eu sou muito transparente em todas as ações que eu faço, né? E também, assim, eu gosto de ver a política muito como juntar as pessoas para dentro do partido. Então, assim, porque nas próximas eleições a gente pode estar trazendo mais pessoas para estar ajudando o partido, né, na cidade de Toritama. A gente já tem o MDB, temos o PP, temos o PSDB. Então, a gente pode trazer esses partidos para dentro também, porque é importante, dependendo até do sistema. Porque quem vai decidir o sistema é a Câmara Federal e o Senado, né? Até um tempo atrás tinha as coligações. Hoje em dia, o STF. Também. As coisas têm mudado até de forma inconstitucional no Brasil, né? O STF olha para o Congresso, que é o Senado e a Câmara Federal, né? Olha, vocês não estão fazendo nada, a gente vai começar a legislar. Mas legislam contra a própria lei, né? O judiciário, ele não serve para legislar, não é que não serve, é que não é o trabalho dele. É como agora, o prefeito começa a fazer lei e ele mesmo aprova. E aí, como é que ficam os vereadores? Isso, porque cada um tem o seu poder, tem a sua missão, tem a forma do trabalho, né? Então... Aí, o que acontece no Brasil? Em vez da Câmara de Vereadores, né? No caso da Assembleia Legislativa, aliás, a Câmara dos Deputados está fazendo lei, passando para o Senado e vice-versa, depois chegando no presidente, não. Eles mesmos estão fazendo a lei, eles mesmos estão aprovando a lei e colocando em vigor. Eu estou falando do STF. Sim. Isso sem papel nenhum, só de boca. Imagina se o prefeito da cidade faz isso. Como é que vocês... Aí não pode. Mas como é que vocês, numa hipótese, como é que vocês se comportariam? A gente tentaria acionar os órgãos que são competentes para uma regulamentação, né? Dizer assim, olha, aqui o prefeito só vai até aqui, a justiça só vai até aqui, a Câmara Municipal só vai até aqui, para delimitar, né, o momento de cada um. Ali. O limite, né? O quadradinho de cada um. Cada um fica no seu quadrado. É basicamente isso. Então, continuando da fofoca aí. Ainda voltando a essa questão. Fofoca também, dentro de hipótese. Imagina, eu comprei a maioria dos vereadores. Com carros, tal, enfim, tudo mais. E por eu ter o rabo todo mundo preso,
vou começar a legislar e executar. Cara, eu achei, faz isso não, eu sou a coleguinha do... Não, foi Mas tem água aqui, viu? muito tempo. Tio Civila, né? Que isso é babado, né? É babado aí da política. Ficou até esquisito, né? Agora. Mas Engasgada. é o que na maioria dos municípios acontece, né? Pra água aí. O civil aqui. Obrigada. Isso, pode. Quer também, Bruno? Não, quero não, obrigada. Se quiser seguir aqui, viu? Meu querido, fica à vontade. Né? Mas é o que na maioria das vezes acontece. Sim. Certo? Eu falo mais, eu criei uma treta aqui, porque você já foi líder do governo. Sim. Né? E aí? E daqui a pouquinho eu entro nessa treta, né? Que houve uma treta lá e tal, enfim. Mas o que na maioria das vezes acontece. Isso aconteceu aqui em Caruaru. Né? A prefeita pegou e trouxe 17 vereadores para dentro do partido de uma só vez. 17 vereadores de mandato do partido. Né? E falou, vocês vão se candidatar tudinho no mesmo partido no ano que vem. Imagina, 17 é mais do que a quantidade de vereadores tem em todo o campo. Né? Uma coisa aconteceu. Certo? E claro que ela não começou a legislar, que é doido. Sim. Né? Mas se isso acontece, é possível alguém bater o pé e falar, bora fazer uma comissão aqui para fazer o impeachment do prefeito. Sim, mas assim, Assim, nesse ele formato. cria lei, ele aprova a lei e ele executa a lei. Estou falando do prefeito. Nesse sentido, numa hipótese, né? Tomando o trabalho dos vereadores. Sim, eu acredito que seja possível fazer isso, né? Lá na nossa cidade, até pegando um pouco sobre esse exemplo, né? Que a nossa base somos 13. E lá temos 11 vereadores que é na base do prefeito, né? Da qual fui líder no primeiro ano. Do qual tive muita aprendizagem, foi muito positiva essa permanência como líder do governo. E todos os 10 foram eleitos pelo partido, né? Foram eleitos através do 5 do MDB e 5 do PP. Então, assim, ninguém se passou para ele, né? A gente já foi junto com o prefeito. E a gente só teve apenas um que quis, né, ingressar novamente, que até antes era da base, aí por algum motivo o pessoal não quis continuar durante as eleições, ou até mesmo, não sei, talvez achou que não conseguisse se eleger através do coeficiente eleitoral dentro desses partidos, ficou do outro lado e depois retornou novamente. Então, pelo menos lá na minha cidade, lá na Câmara Municipal, somos maioria porque já estávamos como maioria, né, com o prefeito Edilson Tavares. E voltando para essa questão da rede, então tem essa questão da gente trazer mais partidos para o município. Quanto mais partidos a gente tiver junto do governo, é ainda melhor. Então, tivemos o Túlio, né, que está como um dos representantes do Partido da Rede aqui em Pernambuco. Ele destinou uma emenda parlamentar, ainda quando estava no PDT, para a nossa cidade, que a gente ganhou uma emenda de R$500 mil para o nosso centro de reciclagem, que dia 30 de maio a gente tem o resultado sobre ela. E ele ainda estava no PDT. Ele não veio, ele está vindo. Isso, ele está vindo, porque a gente tem que escrever o projeto na plataforma Mais Brasil. Então, o projeto foi todo enviado pelo secretário do Meio Ambiente, o João Paulo, juntamente com o pessoal lá da licitação. Então, teve toda uma eleição, a gente teve uma eleição para que a gente conseguisse essa emenda do Túlio Gadelha de R$500 mil. Então, foi todo, a gente se sentiu até numa campanha, pedindo voto, e fomos contemplados. Eram mais de 130 pessoas concorrendo e só 22 conseguiram. E a gente foi uma das cidades que fomos contempladas. Então, trazer o partido da rede para Toritama foi como também uma troca, foi um agradecimento, né? Eles nos ajudou e a gente também estamos ajudando o Túlio. Foi conversado até com o pessoal do PP, do MDB, disse, olha, a gente vai trazer o partido da rede para integrar aqui. E foi muito tranquilo, porque eu sou muito transparente nas minhas ações. Então, a gente fez algumas ações, eu não estou filiada, né? Então, está se formando o grupo do Partido da Rede, totalmente de forma independente, e eu estou dando um apoio. Maravilha. Mas você já está vendo 2024? Trazendo mais partidos para cá? E fala, os partidos que eu trouxe vão estar comigo, eu sou candidata a prefeita. Não, isso aí a gente vai pensar, isso é mais para frente. Por frente. Enquanto vou tomar conta do mandato. Não, a gente está cuidando do mandato, né? Para poder desempenhar a atividade
parlamentar. Minha pretensão maior em 2024, eu até falo para todo mundo, Aham. é ter o meu segundo mandato. Aham. E quem sabe em 2028, mas ainda está um pouco longe, então a gente está querendo focar no presente mesmo, no agora, no que a Agora. gente tem para agora, Entendi. que é o nosso mandato e trabalhar. Eu pergunto assim, viu, Carol? Por quê, viu, Dona? Porque é o segundo mandato do prefeito lá, ele não vai se Isso. reeleger, né? A Carol entende muito bem do que ela está fazendo, né? Até a ponto, né, de pedir, segundo ela, que o jurídico nem achava, nem sonhava que algum vereador ia pedir, né? Que era para ler LDO, né? E os outros, o PPA e a LOA. e a LOA. É a LOA, velho. LOA toda cidade tem, e toda cidade é um pega para capar quando se coloca a lua na mesa. Sim. Né? Porque tratar dinheiro da cidade não é brincadeira, não é brincadeira. Aí você sabe, né? Ainda, isso que não deveria ser, mas ainda tem muita gente ruim dentro da política. E nunca vai trazer o que é bom para a população. Vou querer sempre trazer para o umbigo. E é por isso que é benefício necessário, próprio. né? É necessário ter renovação. Você faz bem, né? A gente tem um lado político, tem, mas eu gosto de trazer, de ser imparcial. Eu carrego essa questão do jornalismo raiz comigo, né, de ser imparcial. Eu tenho um lado político, beleza e tudo mais, mas eu gosto muito de ser imparcial. De ser imparcial. Né? Eu não é parcial, não. Eu tenho raiva de quem é parcial, quando se trata de informação. Sim. Eu gosto de ser democrático. E é Conversar importante. com todo mundo. Joás, mas tu é daquela igreja, como é que tu tem amizade com o bispo? Tem amizade com o bispo. Sim. Não é? Tem amizade com o padre. Eu chamo, é a bênção, padre. É a bênção. Por que não? Isso. Não se fazia isso, né, antigamente. Né? A criança, mesmo sem conhecer, só porque a pessoa era mais velha, ia lá pedir a bênção, por que não? Não vou pedir bênção a bandido, mas por que não, padre? Por que não, bispo? Sim. Né? É uma coisa que até tem se perdido muito, não tem? As pessoas acabam, acho que esquecendo a essência, que todo mundo é gente, todo mundo tem a sua história, tem a sua perspectiva, a sua trajetória. O que cada um acredita é uma coisa, mas assim, o respeito ele precisa continuar. Ele é muito importante. E até acho que talvez isso cause um estranhamento em algumas pessoas, por eu ser do MDB, tenho muito orgulho de ser do MDB, por toda a sua trajetória, e também por ter um representante aqui em Pernambuco, que é o Raul Henrique, que é um amigaço meu, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que passei a admirá-lo muito a partir do momento que eu comecei a conhecê-lo melhor. Então, quando eu trago parte da rede, as pessoas, poxa, como assim? Carol Mas isso tá com a MDB e rede, só que a política é isso também, é o aglomerado, é a gente juntar, é a gente dialogar com todos. E você tem que fazer isso. Lá vem eu, se é que eu tenho a liberdade de sugerir, ela... E você tem que realmente educar o povo, né? Trazer o povo para a política, não é para a politicagem, né? Política é a ciência da administração. Isso. Né? Entender quanto mais pessoas tiverem dentro da Câmara preparadas para servir melhor a população do território, melhor. Hoje tem uma. Eu até me espanto, e aqui eu vou criar uma treta, né? Com uma vereadora de 27 anos lá dentro. 25. Não, como é que é o nome dela? No mandato, né? Não, 27 não anos. vou citar o nome não para não gerar processo aqui. Né? Mas ela tem 27 anos de mandato e junto lá com os outros. Como é que se junta vocês três lá, a bancada feminina dentro da Câmara? Como é que vocês trabalham lá? Agora surgiu a curiosidade, viu? Vocês são unidinhas, tal, enfim, como é que é? Cada um tem o seu formato, né, de trabalho. A gente tem uma vereadora que trabalha nessa questão do pessoal da aposentadoria, aí tem uma que é mais na área da saúde, eleitoral, né? Chama, né? E a gente tá lá. Quando são algumas pautas que são de causas femininas, né, a gente nunca tem nenhum atrito, assim. Acho que são quando são outros tipos de situações. Tipo não sei, alguma coisa quando é um projeto da prefeitura, né? Então, porque uma que tem 27 anos de mandato, ela é da oposição. Da oposição. Né? Então, acaba que naturalmente entrando em atrito, né? Com eu e a outra vereadora que somos da base eleitoral. Então, acho que tem mais um sentido nesse sentido. Mas quando são pautas femininas, a gente sempre coloca as nossas desavenças ou então a forma diferente de pensar embaixo e a gente coloca como prioridade as pautas femininas, tudo aquilo que a gente acredita enquanto mulher. Maravilha, maravilha. Quero agradecer, Carol, a sua presença aqui junto com a gente. Quero você de volta aqui, né? Porque o nosso tempo ainda é limitado, a gente ainda vai para o nosso cantinho,
né? E eu quero você de volta para trazer atualizações tanto da sua vida quanto também da política de Toritama. É um Eu, papo. pode falar. Não, desculpa, não, pode continuar. Né? Eu trouxe, aliás, eu aceitei o convite do Brendo, que é o seu assessor, né? Porque eu percebi que você faz uma política de maneira diferente. Né? Como diz a Juliana, que é a sua chefe de gabinete, né? Diferentes iguais. Isso é um trocadilho lá, que a gente até tira, fica brincando com isso. Pois é, não, independente do lado político da Carol, ela tem uma história. Ela tem isso eu respeito muito, o famoso respeito a minha história, né? Veja de onde eu vim de uma família muito humilde, morei numa casa que não tinha nem vaso sanitário, chão batido, e consegui me formar na universidade. Hoje sou cientista política, virei vereador, estou vereador em Toritama, possivelmente reeleita também. 2024 tem gente chamando ela de prefeita. E aqui eu não recebi Carol para fazer política, não. Né? Porque se tratando de política e como é a democracia, a gente diverge em muitos pontos. Sim. Mas isso não impediu, e eu não vou trazer aqui pessoas apenas aliadas comigo politicamente. Eu vou trazer várias visões aqui, porque isso é democracia e todos precisam ser ouvidos. Isso. É assim que funciona? Não, eu até quero parabenizar você, Joalisson, Andressa. E com certeza você viu lá no histórico, buscou saber quem eu sou, de como é que é com certeza. E tal, enfim. E eu fico muito feliz por isso, porque assim, a gente tá vendo uma época, Joalisson e Andressa, que as pessoas não se respeitam, não se toleram mais. Isso, a tolerância. E isso é muito, e assim, isso é muito preocupante. E a gente vai chegar em que ponto? Né? Assim, você tem a sua ideologia, eu tenho a minha, a gente tem as formas de pensar, Isso. a gente tem os nossos locais de fala, a gente tem a nossa trajetória, mas isso não nos impede da gente falar sobre uma coisa que a gente acredita. E outra, isso não nos limita. Sim. Porque ficar só nisso, só focando nisso, isso deixa a gente muito limitado. E focar nos pontos que a gente acredita. A gente acredita na profissionalização da política. É por aí. A gente acredita que é possível a gente ter gente ética, gente boa dentro da política. E a gente tem que focar nisso. Porque eu trouxe Carol aqui, porque ela fala muito de profissionalização da política, enxugar o Estado. Né? Como assim? Não ter rachadinha, certo? Não trazer só porque é amigo para ser assessor. Né? Para trazer o Breno. Processo seletivo. E diga aí, isso é coisa de gente liberal, né? Gente que quer enxugar o Estado e ser mais eficiente. E com isso eu me identifiquei muito com Carol. Né? Tornar o trabalho público eficiente para poder servir melhor. Eu não vou trazer o colega só porque é colega, mas não sabe de nada. Mas trago porque é colega. Não, eu trago um profissional. Se ele virar colega, beleza. Mas eu quero profissionalismo do meu lado. Isso. Né? A Ju mesmo, inclusive, com certeza ela está assistindo a gente, né? Ela é uma menina do contexto. Ela não é a menina de olhar, não ter a visão micro. Tá acontecendo isso? Não. Sim, mas como que é a história dele? Como que é a história dela? O que é que está acontecendo? Por que aquela pessoa mora ali? Né? Quem são os familiares? Ela é muito contexto. Eu achei muito interessante e achei ela muito preparada. Sim. Né? A minha passagem, inclusive, lá no seu gabinete seria de apenas 15 minutos só para falar. Passou ter mais de 3 horas. Mais de 3 horas. Ele nem gosta de conversar, né? E aí, se ele ficar, a gente tinha mais assuntos que ia render ainda mais. Exatamente. Eu quero agradecer a sua presença aqui, tá? E aí, Carol, como é que o pessoal faz para encontrar você nas redes sociais? Então, Jolis, parabenizar novamente. Foi maravilhoso. Eu me saí assim, com o coração quentinho dessa entrevista. É meu primeiro podcast que eu estou participando. Depois agora com o mandato. Então, estou muito feliz. Até parabenizar por esse podcast, pelas pessoas que você está trazendo e também pela sua história, que a gente conversou lá no gabinete. É muito bonito, muito inspiradora. Então, para as pessoas que querem acompanhar o meu mandato, o nosso mandato lá em Toritama, é só acessar o meu Instagram, é o carolgonçalves.pe. Na verdade, é Carol Goncalves, né? Sem o Gonçalves, sem o C cedilha. Mas vai aparecer aí na tela aqui embaixo. Isso. Então, fala com a gente através... E também tem o nosso WhatsApp, que é 81, DDD 81, 98233 0560. Esse é o do gabinete. Esse é o do nosso gabinete, que fica comigo o celular, né? Mas é o nosso celular oficial, nosso contato oficial do gabinete. Se você quiser marcar alguma reunião, participar do nosso gabinete, ou então alguma
problema do seu bairro, da sua rua, das pessoas que moram lá em Toritama. Então é isso, e agradecer ao meu time, o Brenda e a Juliana, que fazem tudo isso também se tornar possível. A mãe e Painha também que estão nos assistindo, meus 2 irmãos, Lucas e Tiago, e a toda a população de Toritama, que também está assistindo esse podcast, que vai assistir futuramente. E vamos acompanhar o Gente Ousada. Maravilha. E, dona D, como é que encontram você nas redes sociais? Sim, no Instagram, Andresa Torres BR. E diga pro pessoal também como é seu Instagram. @Joalisson Farias, tá? Segue o Gente Ousada, se inscreve aqui no canal do YouTube, certo? Ativa o sininho, tá? Se você tiver TikTok, segue a gente lá no TikTok, certo? Onde estão os cortes aqui do Gente Ousada, tá? Também tem cortes lá no Instagram, beleza? Segue a gente. Tá? Não só segue. Se você gostou desse podcast, compartilha aí com todo mundo do seu WhatsApp. Beleza? Claro, a gente hoje teve o apoio aqui do meu querido Nick John. Né? Hoje a gente uniu 2 podcasts aqui, viu, Carol? Que massa! O Danada Podcast, né? E o Gente Ousada Podcast. Né? Ele ficou aqui na técnica, porque não é só a gente aqui, né? Tem que ter alguém por trás das câmeras. E hoje a gente teve um técnico de luxo. A gente vai até formar com farda. Aí o Diogo de Caruaru, capital do forró. Coloca o microfone aí, Carol. Assim, e a gente veio até fardado, né? John, né? John veio com Caruaru, capital do forró. E eu vim aqui com Toritama, capital do jeans. Excelente, maravilha. E ambas é da Rota do Mar, né? Isso, faz propaganda aí. Pois é, patrocina a gente, viu? Patrocina aí. Como é o nome dele? É o... Esqueci agora o nome do dono lá. Acho que é Ronaldo, não sei. Patrocina aí o Rota do Mar. Podcast Gente Ousada. Fazendo propaganda. Isso. E a gente se vê na próxima, né, meu Deus? Na próxima edição. Até mais então.